Hoje é a última meditação que o padre tem feito na Quaresma e também na Semana Santa. Ontem à noite, na procissão do Senhor Morto, o padre fez 7 dores de Maria pós-morte de Jesus. Hoje são 7 alegrias de Maria na noite da ressurreição. Então é isso que a gente vai meditar hoje. 7 alegrias de Maria na noite da ressurreição. Primeira alegria, o silêncio estranho e novo da noite de esperança. A noite desceu sobre mim como um manto, trazendo consigo um silêncio que não é apenas quietude do mundo, mas algo mais profundo, quase sagrado. Não é o silêncio opressor que me envolveu na tarde em que vi meu filho na cruz, quando o peso da dor esmagava meu coração e o som do sangue caindo na terra parecia ecoar para sempre. Esse silêncio é diferente. É um vazio que não é ausência, mas esperança. Um espaço onde Deus parece sussurrar sem palavras, preparando algo que meu pobre coração de mãe ainda não consegue enxergar, mas já consegue sentir. Estou aqui sozinha, sentada na penumbra, com o vento leve acariciando as oliveiras e os pequenos ruídos da noite como únicos companheiros. Mas no fundo da minha alma, onde habita a presença do Altíssimo, há um silêncio denso, quase tocável, como o ventre que espera a vida. Eu já conheço esse silêncio. Eu vivi ele em Nazaré, antes do anúncio do anjo. Também vivi em Belém, antes do primeiro choro do meu menino. É um silêncio que guarda o mistério, que pulsa com a promessa divina, que me ensina a esperar mesmo quando tudo parece escuro. É o silêncio de Deus. Silêncio que conforta, não é de abandono, mas é um silêncio de gestação, onde a esperança já canta, ainda que eu não ouça a sua melodia. Meu filho, minha filha, se o teu coração está envolto nesse silêncio, e o céu por vezes parecer mudo, não se desespere. Venha e esperar comigo. Aprende a esperar comigo. Esse silêncio não é a distância de Deus, mas sua mais íntima proximidade. É um momento de preparação para a alegria que Ele já teceu em seu segredo para ti. Aprende comigo a confiar sem ver, a amar sem entender, a permanecer mesmo quando tudo parece perdido. Porque no silêncio de Deus há uma promessa viva, uma ressurreição escondida, uma luz que ainda não rompeu a escuridão, mas que já aquece a nossa esperança. Meu filho, minha filha, então permanece nesse silêncio, pois nele o Senhor está mais perto do que nunca. E a alegria que está para nascer será maior que a sua expectativa, seja qual dor você carregue. Segunda alegria de Maria. O choro das mulheres e a alegria de Maria Madalena. Ouvi os passos delas antes mesmo de vê-las. Corriam tropeçando nas pedras na rua estreita, como quem foge ou como quem procura. Quando chegaram, suas vestes ainda cheiravam mirra e aloés. Seus rostos estavam molhados, mas não apenas de suor, não apenas de poeira da madrugada. Era choro, sim, mas não como de ontem diante da cruz. Era um choro novo, difícil de nomear. Maria de Magdala, à frente, soluçava como quem viu o mundo desabar.
ou melhor, se refazer. Ele falou comigo, mãe, me disse. Seus olhos não conseguiam fixar-se em nada, como se a realidade estivesse fora do lugar. Aproximei-me sem pressa, sem palavras. Havia um mistério acontecendo ali que não queria ferir com explicações. Toquei o rosto dela. Suas lágrimas escorreram por entre meus dedos e senti o peso e a leveza delas. Era como se algo divino estivesse nascendo dentro daquela carne humana. As outras mulheres falavam todas ao mesmo tempo, confusas, mas belas em suas fragilidades. Diziam que viram anjos, que o sepulcro estava aberto, que a pedra fora removida. Cada palavra era entrecortada por lágrimas. Não havia dor, apenas espanto que beirava adoração. E eu ali no meio delas, mãe de um filho que morrera e agora começava a mostrar sinais de vida, onde só havia sido depositado silêncio e luto. O mundo ao nosso redor continuava igual, mas dentro de nós tudo estava sendo refeito, como se fosse um vaso quebrado que começa a se montar sozinho, com mãos invisíveis. O luto já não pesava como antes. Não era mais o fim, era o prenúncio. Elas choravam e riam, choravam e riam, e nem sabiam por que direito. Esse é o dom do espanto. Reconhecer que Deus fez algo que ultrapassa toda a nossa razão. E só resta adorá-lo de corpo inteiro, entre lágrimas. Meu filho, minha filha, há lágrimas que não são de tristeza, mas de algo maior, mais profundo, como se a alma estivesse tentando expressar aquilo que ainda não sabe dizer. Quando vires esse choro nos olhos de alguém, não te apresses a consolar, nem a explicar. Apenas aproxima-te com reverência, pois podes estar diante de um coração que viu o ressuscitado e ainda não tem palavras para dizer. Às vezes é no espanto silencioso e no pranto sem causa aparente que Deus começa a falar ainda mais alto. E essas lágrimas molhadas de luz serão para ti sinal de que a morte já começou a perder o seu poder. Terceira alegria, a ânsia da busca. O murmúrio das mulheres chegou como o vento que levanta as cortinas de uma casa fechada. Suas vozes tremiam, trazendo palavras que soavam impossíveis. Anjos, pedra removida, túmulo vazio, uma voz que chamava pelo nome. Os homens ali presentes, seus discípulos, aqueles que tinham caminhado com ele, comido com ele, jurado nunca abandoná-lo, agora se entreolhavam como crianças assustadas diante de um trovão. Ninguém sabia o que dizer. O silêncio não era apenas de dúvida, mas de assombro. Um espanto maior que o medo, maior que a dor. É como se, pela primeira vez desde a cruz, a esperança ousasse respirar entre eles. Eu os vi. Vi como os olhos deles se arregalaram, como os lábios hesitaram entre a incredulidade e o desejo de acreditar. E em mim, já não havia espanto, mas certeza. Eu ouvi cada palavra daquelas mulheres como quem ouve a confirmação de algo que eu sempre soube, que já carregava no ventre do meu coração. Eu sabia que ele venceria. Não precisei de panos dobrados, nem de túmulo vazio, nem de anjo algum. Bastava-me ter conhecido o seu olhar,
sua promessa, seu amor. Ele dissera isso, e quando ele diz, se cumpre. Ali naquele quarto cheio de vozes trêmulas e olhos sem chão, eu sorri em silêncio, porque pela minha fé, já o tinha ressuscitado antes mesmo que o mundo anunciasse. Então vi quando passaram pela porta, não olharam para trás, Pedro e João. Era uma corrida estranha, quase sem rumo, mas profundamente certa. João, mais jovem, mais leve, foi à frente. Pedro, mais velho, mais pesado, vinha logo atrás, carregando em si não só o corpo, mas também a culpa, o medo e a saudade. Não corriam por medo ou vaidade, mas por amor. Uma corrida feita de fé e urgência, de esperança rasgando aquela madrugada. Correram como quem sabe que não pode perder o momento sagrado em que a vida retorna ao lugar onde a morte foi sepultada. No caminho não trocaram palavras. As sandálias batiam contra o chão de pedra, levantando poeira e lembranças. João sentia o coração queimar não pelo esforço, mas por um pressentimento de fé. Ele está vivo, ele está vivo. Pedro corria com mãos fechadas, como se quisesse agarrar uma segunda chance. O céu ainda escuro parecia inclinar-se sobre eles, como cúmplice daquele desespero sagrado. Mesmo sem entender, mesmo sem ver ainda, eles corriam como quem sabe no fundo da alma que alguma coisa definitiva havia acontecido. Meu filho, minha filha, se algum dia o mundo inteiro parecer desabar, e ainda se algo dentro de si disser corre, então corre. Corre mesmo sem saber por quê. Corre como João, corre como Pedro, porque o amor verdadeiro não espera explicação, ele se lança, ele corre. E no fim dessa estrada talvez não encontres o que procura, mas encontre algo muito maior. O espanto sagrado de saber que o túmulo está vazio, mas que o coração está cheio de amor e esperança. Quarta alegria, o retorno de João com os olhos iluminados. Eu estava ainda sentada quando ouvi os passos apressados lá fora, rompendo a quietude da madrugada. Não eram passos comuns, havia urgência neles, um ritmo que trazia algo grande no peito. A porta se abriu de súbito e João entrou. Seu rosto estava pálido, ofegante, suado, e seus olhos, aos seus olhos, eu os vi, e ali, sem uma palavra, compreendi tudo. Não era mais o olhar do discípulo do cenáculo, nem do que fugiu no Getsemane. Era o olhar de quem viu o impossível, o túmulo vazio. Ele tentou falar, mãe, o sepulcro, os panos, mas as palavras tropeçavam na boca como criança aprendendo a andar. Eu não precisava de explicações. Bastou-me olhar para ele e saber. Pedro viria logo atrás dele, ainda com o rosto atônito. Mas João estava cheio de luz. E naquele instante meu coração se abriu como uma flor ao sol. Não gritei, não chorei. Era uma alegria tão profunda que só podia ser acolhida em silêncio. Meu filho está vivo. Eu não o vi ainda, mas vi João e isso bastou. Deus havia a começar a falar de novo, não por vozes, nem por anjos, mas pelos olhos daqueles que creem. Meus amados filhos e filhas, há dias em que a tua própria fé parece pequena demais para te sustentar, e o céu parece calado demais para responder.
Nesses momentos, não te desesperes. Levante os olhos. Talvez ao teu lado haja alguém como João, que viu o sepulcro vazio antes de ti, que correu mais rápido na madrugada escura, que já carrega nos olhos o reflexo da luz que ainda não alcançou o teu coração. Não é fraqueza te apoiares na fé alheia, é a comunhão dos santos. O corpo de Cristo, a igreja, é feito assim. Quando um membro vacila, o outro sustenta. Deixa que o olhar crente do outro reacenda sempre em ti a esperança. Às vezes é no espanto iluminado de quem voltou do túmulo correndo que a tua alma começa a ressuscitar. Quinta alegria: o anúncio de Pedro e a ausência do corpo. Simão falava. Eram palavras entrecortadas, meio perdidas, como quem tenta segurar fumaça entre os dedos. Da mesma forma como João havia dito, as palavras eram desconexas. Mãe, o lençol, o corpo, dobrado, sumiu. Tudo não tinha sentido, era tudo embaralhado. E eu ouvia cada frase que caía no chão como pedra em água parada, fazendo círculos dentro de mim. Algo tremia no ar, algo que ainda não se via, mas se pressentia. Como quando o vento anuncia a tempestade, ou um anjo passa e o coração estremece. Levantei-me devagar, as pernas pesavam como chumbo, e ainda assim caminhei até o limiar da porta e ali parei, e suspirei, e esperei. A madrugada estava fria, mas estava viva. O céu não era mais negro, estava num tom de cinza, aquele instante em que a noite se curva à luz, mas sem ainda se render. Fechei meus olhos, respirei mais uma vez fundo, e ali naquela primeira brisa senti. Não era mais o cheiro da morte, o odor pesado que conheci no Calvário, o sangue, o suor, a angústia, haviam desaparecido. Agora havia um outro aroma, um outro perfume. Era sutil, quase tímido, mas verdadeiro. Um perfume leve, doce, como mirra misturada com esperança. Como a alma do próprio Cristo soprando no mundo novo. Ele não estava lá. Ele não podia mais ser encontrado entre os mortos. E então compreendi. A ausência do corpo no túmulo era a presença dele agora. O vazio da tumba era a plenitude. Por isso, meu filho e minha filha, se um dia te parecer que tudo está perdido, que tudo se foi, vai até a porta do coração de Jesus e respira. Fecha os olhos e respira. Porque pode ser que naquele mesmo ar esteja soprando o perfume do túmulo vazio. E isso muda tudo. A aparente ausência dele é a prova que ele está vivo no nosso coração e vivo para cada um de vocês. Sexta alegria, o cântico da ressurreição. Sentei-me sozinha enquanto a casa dormia sob o peso do espanto. O céu lá fora começava a clarear timidamente e dentro de mim algo despertava mais forte que o sol. As vozes das mulheres, o olhar de João, o silêncio de Pedro, tudo isso havia se acalmado entre mim como águas após a tempestade. E então meus lábios começaram a se mover. A minha alma glorifica o Senhor, e exulta meu espírito no Deus que vive para sempre. Porque olhou para a humilhação da cruz
e fez dela o trono de glória e ressurreição. O poderoso que quebrou as correntes da morte fez maravilhas em meu filho, e santo é o seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que acolhem a luz do sepulcro vazio. Manifestou a força do seu braço ressuscitado, derrubou a tirania da morte, exaltou os humildes que creram no silêncio, encheu de vida os que estavam sem esperança e despediu o medo de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua promessa eterna, como falou a nossos pais Abraão, e de sua descendência agora glorificada em Cristo, que vive, reina e voltará. Aleluia. Meu filho, minha filha, mesmo quando seus lábios se calarem, canta com a alma. Que o teu coração jamais se esqueça das maravilhas que o Senhor fez e continua a fazer na sua vida, mesmo quando tudo parece oculto ou silencioso. Olha para a tua história e canta as glórias daquele que venceu a morte em silêncio por ti e apareceu em cada noite escura no amanhecer com luz mansa. Canta a sua misericórdia, que te levantou quando caístes, que te buscou quando estavas longe, que te amou quando não sabias o que era amar. Não deixes tua alma secar em meio às dores do tempo. Faz dela um santuário vivo, onde o cântico nunca cessa, onde o Magnífica ressurge a cada manhã. Porque cantar a Deus mesmo em lágrimas é anunciar com fé que a ressurreição já começou em ti. Sétima alegria, o encontro. Eu estava de joelhos. Era o alvorecer já forte. Minhas mãos entrelaçadas rezavam sem palavras, apenas com lágrimas. Não havia som, só o lento pulsar da esperança e do meu coração. Então, de repente, uma luz, não como da vela tremendo no canto do quarto, mas uma luz viva, intensa, que me envolveu inteira. Meus olhos se abriram e diante de mim apareceu o anjo Gabriel. Seu rosto resplandecia uma paz que eu não conhecia desde antes do Calvário. Ele falou cheio de alegria, com voz firme e doce: Ave cheia de graça, não temas, Maria, ele está aqui. E desapareceu. Fiquei ali imóvel, com o coração descompassado. Meu Deus, agora, aqui? O silêncio voltou, mas já não era o mesmo. Era cheio, denso, como se o ar carregasse uma presença que eu conhecia melhor que a mim mesmo. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu não ousava mover-me, nem respirar fundo. Senti como se alguém estivesse ali comigo no quarto. Meus olhos procuraram na penumbra e então eu ouvi. Não sei dizer se ouvi primeiro com os olhos ou com a alma, mas era ele. Ele estava ali, o meu filho Jesus, em pé, vivo, envolto numa luz que não era deste mundo, e ainda assim era tão ele. Não era mais o corpo ferido da cruz, era glorioso. Os olhos eram os mesmos, e neles havia um amor tão infinito, tão sereno, que meu peito quase parou. Eu quis correr, quis gritar, quis chorar, mas não consegui. Apenas me levantei devagar, como quem caminha sobre a terra sagrada. Cada passo era um milagre. Quando cheguei perto, não conseguia falar. Não precisava.
Ajoelhei-me diante dele, como no templo, como em Belém, como tantas vezes nos dias de infância e de vida adulta. Toquei seus pés, e sim, ainda carregavam as marcas dos cravos, e ainda assim eram belos. Meus dedos tremeram, ele me estendeu a mão, aquelas mãos que tantas vezes me afagou, que um dia curou cegos e lavou pés. Segurei-a, levantei-me e o abracei, como uma mãe, sim, mas também como serva, como adoradora, como alma que encontrou o próprio Deus e pôde tocá-lo. E ali naquele abraço, um instante se fez eterno. Afastei-me só o bastante para ver seu rosto, o bastante para ver o seu rosto. Minhas lágrimas caíam, mas já não doíam. E eu disse com a voz mais cheia de verdade que eu já usei na minha vida: meu filho, meu Senhor, meu Deus. Um pensamento atravessou o meu coração. Ele é o meu menino, meu pequeno de Nazaré, aquele que corria pelas ruas empoeiradas e voltava com os joelhos ralados, que acordava no meio da noite chamando mãe com voz sonolenta, que escondia o pão sob a túnica para dar aos pobres no caminho da escola, do aprendizado. Eu me lembro quando eu o embalei em meus braços pela primeira vez, e agora era eu que estava nesses braços. Eu repousava na glória dele, vitorioso sobre a morte. Mas ao mesmo tempo que ele é o meu menino, ele também é o meu Deus, o meu Senhor e o meu tudo. Aquele que criou antes que eu soubesse chamá-lo de filho. E nesse instante que seu olhar me atravessava como luz pura, eu entendi que sou toda dele, não apenas como mãe, mas como serva, adoradora, criatura privilegiada por seu Criador. Ele então sorriu, e que sorriso! Nenhum artista do mundo poderia pintá-lo. Era a luz que tocava as feridas mais escondidas da minha alma daquela sexta-feira. Sua mão acariciou meu rosto quando eu era jovem, e ele me enxugava as lágrimas de mãe cansada e falou: mãe, minha amada mãe, tua fé foi minha força, teu amor me acompanhou até a escuridão mais profunda. Mas agora, mãe, tudo se fez novo. A dor deu lugar à glória, a cruz se tornou trono, e a vida venceu. Não chores mais, mãe, o reino do meu Pai está aberto, o amor venceu. Então ele pegou minhas mãos nas suas, suas palavras ainda eram firmes e doces, como quem envia, como quem chama. Agora, minha mãe, vai aos meus irmãos, diz a eles que eu vivo, que a morte foi vencida, que Deus é amor, e que esse amor é mais forte do que a morte, que esse amor é mais forte do que tudo, que nenhum pecado deles é maior que a minha misericórdia, que o céu está aberto e que eu estarei com eles, contigo e com todos os que creem até o fim dos tempos. Ampara-os, mãe, ampara-os em todos os tempos e lugares. E dizendo isso, ele me abençoou e me beijou, um gesto simples, mas que abriu os céus, e então desapareceu, como a brisa que passa, como o perfume que fica. O quarto voltou ao seu silêncio.
mas não era mais o mesmo, porque a vida saiu do túmulo e o amor me chamou pelo nome, e o amor me chamou de mãe. Mais uma vez eu cantei. Cessou enfim a luta. Fui ferida, fui silenciada, fui atravessada. A vós que passais pelo caminho, vede-se a dor como a minha, mas agora vede-se a alegria como a minha. O silêncio não é mais túmulo, é alvorada. Eu, a mãe do crucificado, agora sou a mãe do ressuscitado. O cordeiro que vi suspenso entre o céu e a terra, morto como um condenado, vive, vive, e meus olhos e o meu coração ouviram. Meus olhos ainda lavados de pranto se abriram, e eis que vi glorioso, mais belo que quando menino, envolto em uma luz que não vem do sol. O mesmo filho que desceu ao abismo agora me envolve num abraço sem palavras, e em seus olhos só há ternura, como se toda a dor da paixão fosse agora sua coroa. Eu desci com ele à dor, cada gota do sangue no caminho do Calvário, cada prego, cada queda eu desci, mas agora ele se ergue, mas agora ele me ergue. Toma-me pelas mãos, beija-me a fronte e me chama de mãe como nunca antes. Não há mais cruz, há trono, não há mais choro, há canto. E ele me diz: agora, mãe, serás rainha do céu e da terra. Teus filhos te chamarão bem-aventurada, e nenhum deles será esquecido por ti. Porque és mãe não só minha, mas de todos os que me seguem, dos que sofrem, dos que creem, dos que esperam. Eu ergo meus olhos, não há mais véu, não há mais pedra no túmulo, só o céu aberto. Minha alma canta de novo, o Magnífica agora ecoa como nova chama, e das minhas mãos puras que já embalou o menino e tocou seu cadáver, agora dispenso rosas de graças a todos aqueles que creem. Para os que amam meu filho e creem sem ter visto. Eu chorava sim, mas enxugo meu pranto agora com o linho da ressurreição. E digo a ti, meu filho, minha filha, hoje aqui, a luta cessou, a morte perdeu, o cenário mudou, e eu, a mãe da esperança, lhe prometo estar contigo até que teus olhos vejam o mesmo sol que me visitou naquela alvorada santa. Fiquemos um instante de silêncio.